Então vamos sentindo a música neste ambiente já preparado pelos nossos mentores espirituais. Vamos pedir a Jesus, nosso médico, nosso mestre, que permita que sejamos tratados conforme a nossa necessidade. Permita também que esse tratamento possa se estender até os espíritos muito necessitados, encarnados ou desencarnados. E assim, confiantes de que não estamos sozinhos, vamos fazer o nosso estudo procurando evoluir em conhecimento, em equilíbrio maior, já sendo tratados pela espiritualidade maior que aqui se encontra. Obrigada, amigos queridos, continuem conosco. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos estudando a volta do nosso espírito para o plano espiritual, né? Para a casa, a nossa pátria espiritual. E aí nós estamos falando, quando a gente desencarna, nós já falamos, né, que alguns demoram para perceber, outros não, vai variar de acordo com a evolução espiritual. Aqui nós já falando também, revendo entes queridos. Nem sempre nós estaremos preparados, ou os parentes que já nos antecederam estarão preparados para vir ao nosso encontro. Então, vamos continuar então. Tudo é relativo na pauta da vida a que nos submetemos viver. Mas quando os que se foram antes estão bem postos no mundo dos espíritos, e os que desencarnam estão bem em consciência, eis que é uma festa de luz, onde o coração manifesta toda alegria com a evolução da própria vida. Então, se eu desencarnei, eu estou bem espiritualmente, né? Eu tinha uma vida normal, baseada no bem, né? Baseada nas leis divinas, eu respeitava o próximo, era uma pessoa equilibrada, uma pessoa harmonizada, eu vou ter um desencarne mais feliz. E aquele companheiro que foi antes, ou minha mãe, ou meu marido, seja qual for o ente querido que foi antes, também já estiver bem harmonizado lá, aí vai ser um reencontro feliz, harmonioso. Então aí vai dar certo. Nem sempre isso vai acontecer. Então, procuremos, pois, conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, por ser Ele o caminho, por onde encontramos as maiores alegrias da vida. Ele é a porta por onde nunca erramos, as diretrizes que nos levam à paz. Ele é a verdade que sempre nos liberta da ignorância em todos os seus aspectos de infortúnio. Então, mais uma vez, ele está ressaltando aqui para a gente lembrar de Jesus, né? Quando a gente estiver em dor, quando a gente estiver numa situação difícil, perante a morte, perante o desligamento do corpo, ou um ente querido que foi, para a gente lembrar de Jesus, né? Falar com Jesus. Podemos rever os nossos parentes e amigos que já passaram para o mundo dos espíritos,
sendo que dos mais elevados recebemos a ajuda para nos fortalecer. E aos mais infortunados prestamos auxílio, mesmo que eles não nos vejam. Olha que interessante. Então, dos entes queridos que já foram, se eles já estão elevados, nós vamos receber auxílio. E se eles não estiverem elevados, mas nós, né, estivermos, tem o caso do André Luiz, né, no livro Nosso Lar, ele fala, 8 anos ele ficou no umbral. Acácio, não, como que chamava o mentor? Esqueci agora, o mentor Clarencio. O Clarencio, que foi o mentor espiritual, que tentava ajudá-lo, mas ele não percebia a presença do Clarencio e nem a presença da mãe, de tão baixo nível que ele estava. Ele estava com apego às coisas materiais, né, com a família que ele deixou, com os bens que ele deixou. Então, 8 anos ele demorou para sentir a presença do Clarencio e da mãe. É isso que ele está falando aqui, ó. Que muitas vezes nós vamos querer ajudar o nosso ente querido que está lá, mas ele vai demorar para perceber. Deus, a bondade absoluta, proporciona segurança a todos os seus filhos. Criou o Senhor o sol, que sustenta a vida na terra e mesmo em alguns planos do espírito. No entanto, criou igualmente filtros para abrandarem a luz, de modo que ela não nos causasse danos nas condições de espírito ainda necessitados. Então, se eu chego com muita luz, né, com aquele ente querido, eu vou ofuscar a visão dele. Ele não está preparado para receber aquela ajuda ainda, aquela luminosidade. Então, tudo tem que ser a seu tempo. E o trabalho da espiritualidade, quando a gente, muitas reuniões que a gente percebe, né, que os médiuns percebem o atendimento, o encaminhamento, a gente fica, assim, muito agradecida, né, Vera? Com o trabalho deles, como que é amoroso, como que é, assim, eficaz, né? Conforme a necessidade de cada espírito, eles atuam de uma maneira. Então, os mensageiros, os mentores espirituais, eles são muito amorosos e preocupados com o nosso bem-estar. Vai haver a necessidade de cada um, certo? Bom, aí vamos lá. Toda a natureza carrega consigo defesas que o amor de Deus sustenta, para que a vida vibre com todo o seu fulgor e harmonia. Então, ó, nós estamos sempre amparados, né? Nós temos proteção, nós temos defesa. No plano do espírito, as defesas são as mesmas. Somente recebemos o que merecemos. A justiça rege o universo, sustentando a paz em todos os ângulos. As criaturas recebem do amor do Criador a misericórdia capaz de aliviar todos os que sofrem, dotando-os de esperança rumo ao futuro. A nossa alegria é grandiosa ao atravessarmos o túmulo e encontrarmos do outro lado os nossos entes queridos nos esperando com ansiedade para nos transmitir as lições sublimes de todas as suas experiências no mundo da verdade. Então, aí está falando, né, que nós temos defesa, que nós temos o amparo, a gente vai muitas vezes encontrar os nossos entes queridos que vão nos encorajar. Olha, você está aqui no plano espiritual,
vai ajudá-lo a enfrentar as dificuldades, né? Dependendo de como ele desencarnou, como foi a vida dele aqui, certo? Esse aconchego, então, os entes queridos vindo nos encontrar, né? Nos dá mais vida e faz crescer sobremodo a esperança, de sorte que as promessas crescem para o futuro, por reconhecermos que a morte não existe, que somente a vida brilha em todos os sentidos do universo. A doutrina dos espíritos é um coadjuvante desta felicidade. Esta escola muito ajuda a alma na transição da Terra para o mundo dos espíritos. Então, mais uma vez, reforçando que a morte não existe, né? E a doutrina espírita, consoladora, esclarecedora, nos mostra muito, né? Nos ensina muito sobre a morte não existe. Não percas tempo, meu irmão. Procura melhorar, melhorando-te por dentro, corrigindo faltas e aprimorando ideias, iluminando sentimentos e trabalhando no bem comum, para que no momento da mudança da Terra para o mundo espiritual, sejas iluminado e possas encontrar todos os companheiros que já regressaram e que estão em condições de festejar a tua vitória. Olha que lindo, então, não percas tempo, então não percamos tempo, né? Vamos fazer as mudanças aqui, para chegarmos lá melhores, né? É o que nós já falamos, não é porque eu morri que eu vou virar santa. Não vai ter essa mudança brusca. Nós vamos continuar sendo aquilo que nós somos. Toda mudança que eu conseguir fazer aqui, me asserenar, me acalmar diante das dificuldades, né? Ter mais paciência, ter mais amor ao próximo, trabalhar no bem, aí vai ser créditos para nós, vai ser crescimento para nós, certo? Agora nós vamos para a questão 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Então, a gente estava falando do desencarne natural, né? Então, o corpinho vai ficando velho, vai perdendo energia, ou uma doença. Agora está falando de um acidente. Está lá cheio de vida, né? E sofre um acidente e desencarna. Então, fica meio, né, difícil de... Geralmente, assim é, mas em todos os casos, muito breve, é o instante que medeia entre uma e outra. Então, a separação da alma e a cessação da vida. Então, muitos casos, o instante é breve. Então, teve o acidente, né? Com certeza, os amigos espirituais vêm socorrer, né? E já ajudam ali nesse desligamento do corpo com o espírito, certo? Vamos continuar. Ele vai... Miramês é um espírito protetor, né? Que comenta a alma e a morte violenta. No caso de morte violenta, a alma entra em grande perturbação espiritual, por lhe faltar o tempo necessário para meditar no transe da desencarnação.
e ele não se processar gradativamente. Então, ela fica perturbada. O que aconteceu? Onde que eu estou? Né? Ela fica nessa perturbação, é normal. No entanto, há casos em que o espírito não perde a consciência. Seja qual for a sua morte, pode se encontrar em grau de evolução suficiente, o que garante a sua lucidez espiritual. Porém, em quase todas as mortes por desastre, a alma fica em estado de sono, como permanece ligada aos restos por tempo variável. Então, ele explica melhor aqui, né? Tem a proteção, como a Giovana falou, tem os amigos espirituais que vêm, mas aí depende também de cada espírito. Se ele vai perceber logo, se ele vai ter essa lucidez, ou se ele vai ficar em estado de sono, né? Um tempo, e aí eles vão preparando, muitas vezes trazem para a reunião mediúnica, para ele perceber que houve uma mudança, que ele não está mais no corpo físico. É todo um cuidado, né? Há casos, olha, também, em que a criatura padece em um leito por anos a fio, e quando desencarna, fica ligada ao corpo em estado deprimente. Quando se desliga dele, continua a residir na própria casa por apego aos bens materiais. Então, aqui ele está falando de uma morte natural, né? Que existem também casos de doença que, ao invés da pessoa ir se preparando, não. Ela fica presa ali, continua presa ao corpo, continua presa à casa, né? Aos familiares. Então, tudo depende do quê? Da evolução espiritual daquela pessoa. A gente ia dar passe num senhorzinho, lá em Cruz das Posses. Eu e a dona Nena, lembro, tempo da dona Nena ainda. Era o pai da Cleide, você lembra da Cleide? A Cleide vinha aqui e o pai dela estava para desencarnar. A gente ia dar passe nele e depois ele ficava fazendo perguntas para nós. A gente falava a verdade. Como é que é? Então, a hora que eu chegar, a hora que o senhor chegar no plano espiritual, o senhor não vai estar sozinho, tem enfermeiros de Jesus, tem entes queridos. Então, cada dia ele tirava uma dúvida com a gente. A gente dava o passe e depois a gente ficava conversando um pouquinho com ele. Quer dizer, ele foi se preparando. Isso foi assim, acho que uns 3 meses. Aí depois ele conseguiu se desligar, né? Então, ele chegou o momento, né? Mas assim, era gratificante a gente ver a coragem dele perguntar, né? Ele estava enfrentando ali. Não, olha, ele perguntava e a gente respondia, a gente não iludia, a gente falava a verdade, né? Então ele foi se preparando. É muito. Continua na própria casa. O suicídio é mais difícil ainda a chegada no plano espiritual, né? Mais dolorosa. Então, não se pode fazer uma escala definitiva da desencarnação, ó. Eu não posso falar isso, 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 mostrando aos homens um só padrão, porque isso varia de pessoa para pessoa. Se queres saber o que pode acontecer contigo na desencarnação, examina a vida que levas, que terás um retrato do que pode ocorrer. Se desejas um desenlace suave,
uma partida com vitória para o mundo da verdade, não deixes de lado o trabalho de reforma íntima, em que o Cristo pode despertar todos os teus valores morais no coração e na inteligência. Ficou claro? Então, como vai ser o meu desencarne? Depende da vida que eu estou levando aqui. Procurar fazer reforma íntima, né? Procurar pensar em Jesus, valores morais, ó, no coração e na inteligência. Então, ser mais amorosa e também buscando a lucidez dos acontecimentos, né? Vamos fazer só esse, que depois a gente para então. Dessa forma, meu irmão, mesmo que morras de morte violenta, estarás amparado pela tua conduta esquecida de erros morais, onde a caridade tem o poder de te iluminar por dentro do coração. Se queres ser feliz, faze aos outros o que desejas para ti mesmo, que a justiça não te deixará sofrer. Entretanto, a violência permanente que usas nos pensamentos, nas palavras e por vezes nas obras que fazes, quando as tuas palavras violam a lei de harmonia, elas tisnam o magnetismo sublimado que Deus te deu para conversar, para pensar e para agir. Aí sofrerás as consequências da tua ignorância. Em muitos casos, a criatura pode estar andando, trabalhando, vivendo e estar morta por não compreender as leis de Deus. Quando as compreender, é necessário vivê-las para que a paz, o quê? Possa estabelecer a tranquilidade de consciência. Então, o que ele fez aqui? Um apanhado de como eu vivo, né? Se eu sou violenta, se eu tenho palavras agressivas, eu vou chegar de uma forma, mesmo assim, eu não vou ser desamparada, né? Ele fala aqui, ó, a caridade, ó. Nós vamos ter amigos espirituais a nos iluminar, certo? Mas para a gente fazer o nosso melhor. Então, é porque existe, então, pessoas que estão aqui como nós, vivas, mas como se fossem mortas. Não tem sentimento, só vive ao apego material, trata mal as pessoas. Então é como se fôssemos vivos mortos, certo? Então aqui, deixa eu ver o que vai agora. Não dá tempo, tá?